Paz do Senhor, querido professor da faixa etária dos juvenis, que Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo a mais um EBD Online. Hoje, comentando a lição de número 7, santificação necessária. Os nossos objetivos hoje é compreender que a primeira carta de Pedro foi escrita para a consolação da igreja, explanar sobre os sábios conselhos para uma vida santa e, por fim, entender que a santificação é o caminho que nos levará ao céu. Hoje estaremos estudando a primeira carta de Pedro, uma carta belíssima que tem muito a nos ensinar. Você já pode estar direcionando seus alunos a lerem toda a epístola. É de uma maravilha, de uma beleza bíblica, teológica extraordinária, e acredito que será de muita bênção espiritual, tanto para professores, dirigentes, alunos, enfim, para toda a escola bíblica dominical. A leitura bíblica está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, os versículos 13 a 24. Já segue aí uma dica. Geralmente, quando se referimos a cartas, sempre dizemos 1 a Pedro, 1 aos Coríntios, né? Fazer essa diferenciação, porque não é livro. Geralmente, às vezes a gente escuta alguém ali ou outro dizer 1 Pedro, não é? 1 aos Coríntios, mas não é carta. Então, nós falamos 1 Pedro, 2 Pedro, 3 João, 2 João, 1 João e assim sucessivamente. Segue aí essa dica para os nossos queridos professores. A introdução da nossa lição diz: a primeira carta de Pedro foi o primeiro livro admitido no cânon sagrado e, pela tradição, acredita-se que tenha sido escrito entre os anos 63 e 67 depois de Cristo. Se algum aluno perguntar: professor, o que significa a palavra cânon? Cânon, você pode estar aí trazendo essa informação. É uma palavra que significa vara de medir ou régua de medir. De forma metafórica, é uma regra, é um padrão, é uma norma. E quando falamos a respeito do cânon sagrado ou do cânon bíblico, são os 66 livros da Bíblia considerados inspirados por Deus. Traga essa informação. Então, a discussão principal gira em torno de saber se a epístola foi escrita antes ou depois da perseguição do cruel imperador Nero. Nero, ele foi imperador de Roma, um imperador cruel que desencadeou uma grande perseguição, feroz perseguição contra a igreja. Você traga essa informação. Nero, segundo os registros, ele matou a mãe, matou 2 esposas e colocou fogo em Roma e culpou justamente os cristãos, iniciando aí uma grande perseguição. Então, o objetivo da epístola, ela foi escrita para animar os cristãos que estavam dispersos na Ásia Menor, cumprindo sua missão de fortalecer os irmãos, estimulando-os igualmente a manterem uma conduta santa enquanto peregrinam no mundo. Conselhos aos peregrinos, ela traz muitas informações de como o cristão ele deve se comportar, mas o tema principal de hoje tem a ver com a santificação, que é o tema, a santificação necessária. A leitura bíblica em classe, ela inicia da seguinte forma: portanto, essa palavra aí, portanto, que também significa por esse motivo, esta simples palavra, ela faz o elo de conexão com aquilo que antecede o que Pedro está por dizer. Então,
portanto, está fazendo um elo, está fazendo conexão, está fazendo uma referência a tudo aquilo que ele falou no princípio, no início do capítulo 1 da sua primeira epístola, que ele faz referência à salvação, à grandiosidade da salvação, à bendita graça que nos foi concedida, e ele faz o elo com aquilo que ele escreveu dizendo, portanto, ou seja, por esse motivo, aí ele traz uma rica informação e ele começa a escrever, cingido os vossos lombos, cingido os lombos do vosso entendimento. Em outra linguagem, cingir os lombos tem a ver com preparando o entendimento para aquilo que ele estava por dizer. Então, em seguida, Pedro, pelo Espírito, fala sobre cingir os lombos, é o que eu estava falando, de entendimento, isto é, que as mentes dos discípulos estivessem preparadas para os grandes desafios do reino. E ele continua, sede sóbrios e esperai. Por fim, neste início, Pedro aconselha que eles sejam prudentes e pacientes. Olha aí que coisa interessante. O sofrimento dos cristãos deve ser suportado com resignação. O que é resignação? Resignação é submissão à vontade de alguém. Então, é de uma beleza muito grande e ele prossegue, não se conformando com as concupiscências. O que é concupiscências? Já é de conhecimento dos irmãos. São apetite carnal desordenado, sem freio. Não é? É o que significa a palavra concupiscência. Ele traz valiosos ensinamentos a esse respeito. Então ele fala que santidade em toda vossa maneira de viver. Então, santificação é um processo contínuo em que buscamos um elevado padrão moral e espiritual. Então, santificação é um processo contínuo na vida do cristão, que se inicia no momento em que ele ouve a palavra. A fé vem pelo ouvir, Romanos 10 e 17, a fé vem pelo ouvir a palavra, o momento da confissão, da aceitação, do confessar a Jesus como seu Salvador, aí se inicia este plano tão maravilhoso da salvação na vida do cristão. Temos ali, olha, a regeneração, a salvação, o novo nascimento que é a regeneração, e se segue aí no processo contínuo de santificação. A palavra santo quer dizer separado, e é isso que somos. Ainda temos aqui o modelo de santificação. Quem é o nosso modelo? Ele cita 1 Pedro 1,16, ainda na leitura diária, porque está escrito, sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Então, Deus, ele é o nosso modelo de santidade. Dessa forma, nosso padrão de santidade é o Altíssimo. Então, que Deus em Cristo nos ajude nesta nobre missão de estar trazendo esta palavra para os nossos jovens, para os nossos juvenis. Lembrando, eu já escutei muito pregador dizendo que a salvação ela é de graça. A salvação ela não foi de graça. Ela custou alto, um preço altíssimo, a conta era elevadíssima que nós não tínhamos condição nenhuma de pagá-la. Mas Jesus, ele pagou um altíssimo preço pelo resgate de nossas vidas, de nossas almas, preço caro, preço de sangue. Então traga essa informação para os seus alunos. E o que significa separar-se do mundo? O processo de santificação, a consagração a Deus, inclui também o ato de separar-se do mundo. Mas o que isso significa? Eu devo me isolar das pessoas e viver isolado em um lugar ermo? Claro que não.
Não é essa a ideia bíblica de separação do mundo. Jesus, em sua oração sacerdotal, lembrou ao Pai que ainda estamos no mundo. Então, separar-se do mundo significa não participar dos pecados e enganos deste mundo, deste sistema corrompido. Significa também não absorver suas filosofias, não se deixar levar por seus modismos e suas doutrinas enganosas. Separar-se do mundo é pertencer ao outro lado, o reino de Deus, e esforçar-se para conduzir a Cristo os que ainda não são santos, ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Então, é uma lição muito importante, muito maravilhosa, e será enriquecedor esta lição para todos os alunos. Mas eu queria trazer um ponto aqui muito importante para os irmãos, né? Trazer aqui, olha, esta sugestão de leitura, que é uma introdução à teologia sistemática do pastor Eurico Bergenstein. É uma introdução à teologia sistemática, muito clara, muito objetiva, muito básica. Você pode estar procurando aqui na nossa livraria Arca Missionária, e ver se tem, não é? É muito esclarecedora, e ele tem um capítulo inteiro que fala acerca da santificação. Ele diz assim: definição de santificação. Santificação é, em primeiro lugar, a continuação da obra salvadora na vida do crente, que se inicia na conversão e se estende por toda a vida terrena. Mas é importante entendermos uma coisa, e você precisa deixar isso bem claro para os seus alunos. A santificação é uma obra exclusiva de Deus. Por melhor que a pessoa seja, por melhor conduta moral que ela possua, por maior caráter ilibado que ela tenha, mas a pessoa, ela não consegue produzir santificação. Santificação é obra exclusiva da divindade, é obra exclusiva da Trindade. Então a santificação, ela brota no interior da pessoa, e se entrega a Cristo, e vai surgindo e vai brotando aí o fruto do Espírito. Esta santificação que brota de forma interior, ela vai se alastrando por todas as áreas da nossa vida, em todos os nossos relacionamentos, no namoro, no noivado, no casamento, no emprego, na faculdade, na escola, no curso técnico, olha, nas redes sociais. É muito importante você frisar isso para os seus alunos. Tudo que for curtido, compartilhado, comentado, que tudo seja para a glória do nome de Jesus e reflita da pessoa a santificação em Cristo Jesus. Então, rapidamente, quais são os agentes da salvação? Ele traz aqui quatro fontes desta santificação. Primeiro, Deus. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 23 diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Então, Deus é agente grandioso da santificação no coração do crente. O segundo agente que ele traz aqui é o seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Na primeira epístola de João, eu anotei aqui, na primeira epístola de João, capítulo 1 e o versículo 7, diz assim: e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, o seu Filho também é um agente da santificação. Então, mas observe que o versículo diz: e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Não diz purificou, não diz purificará, diz purifica, é presente, é de forma contínua. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Também o terceiro agente da santificação é o Espírito
Santo. O nome já diz, Espírito Santo, que é falado em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Em Romanos 1 e o versículo 4 diz assim: o Espírito de santificação ou o Espírito santificador. Então o Espírito Santo ele também produz santificação no coração do crente. E por último, o quarto agente da santificação, olha, é a palavra. Palavra. João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então que Deus te abençoe, guarde esses versículos e traga essa informação para os seus alunos. Uma última sugestão de leitura, O Deus Esquecido, do pastor Francis Chan, revertendo nossa trágica negligência para com o Espírito Santo. Você também pode estar procurando aqui na livraria Arca Missionária, que talvez tenha este exemplar. Então, que Deus te abençoe, viu? Se você ainda não é inscrito no canal oficial da igreja, inscreva-se, é EADALP Oficial, curta, comente e compartilhe esta abençoada programação. Que Deus te abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.